Salve pessoal, tudo bem? Você que está chegando aqui ao Antecipa Podcast. Esse é o segundo achismo. Nós vamos falar aqui sobre acidente de trajeto. O achismo é um assunto sobre segurança do trabalho, mas com a linguagem que o trabalhador, ou você que é profissional da área de segurança do trabalho, vai entender de maneira simples. Estou aqui com o meu irmão Wesley, tudo bem, meu irmãozão? E aí, meu camarada, tudo bem? Tudo Tava com jóia? saudade, cara. Muito bom, mais né? de um mês sem gravar, né? Mais de um mês. Um mês aí, infelizmente, a gente teve um probleminha aí de saúde, né? Mas estamos de volta aí, graças a Deus. E vamos falar desse assunto aí que é um pouco Polêmico. polêmico. E o achismo também, pessoal, é uma forma descontraída da gente falar um pouco sem aquela formalidade da segurança do trabalho que normalmente a gente acaba tendo. Então a gente fala de uma forma um pouco descontraída mesmo para a gente poder conseguir fazer com que a segurança do trabalho seja propagada também não só para os profissionais, mas para os trabalhadores, para pessoas também que muitas das vezes nem sabem o que é segurança do trabalho e de repente cai nesse vídeo aqui e a gente consegue aí divulgar mais a nossa área de atuação. É isso, então pessoal, você que gostou do achismo, siga agora imediatamente, já segue aqui o Antecipa Podcast, compartilha para todo mundo, pega esse botão aí ó, de compartilhar, pega esse copiar link, joga nos grupos de SST e vem bater esse papo com a gente. Hoje, Wesley, vamos trazer um tema que é sempre motivo aí de muita discussão, que é acidente de trajeto. Pela medida provisória, que teve em 2019, a galera confunde até hoje. Afinal, acidente de trajeto, abre CAT ainda, não abre, gera estabilidade ou não para o trabalhador? O que nós podemos falar para quem assiste? Com certeza, tem gente que ainda tá achando que isso é um achismo, né? É um achismo. Achando que acidente de trajeto, algumas pessoas, claro, acidente de trajeto não é mais considerado ou não é mais equiparado a acidente de trabalho. E ainda é, né? Houve ali uma medida provisória ali que foi aprovada em 2019, mas que teve fim em abril de 2020, então segue tudo normal. Quem se acidentou dentro desse período da medida provisória, de fato, não se equiparou a acidente de trajeto, mas quem se acidentou antes ou depois ainda é equiparado a acidente de trajeto. Aliás, é equiparado a acidente do trabalho. É engraçado como uma medida provisória durou pouco tempo, mas o achismo perpetua ainda os trabalhadores, né? Sim. Demora a tirar essas informações desatualizadas. Ainda vejo muito trabalhador ainda pensando nisso. Ah, não, se acidentou durante o trajeto, não está mais equiparado. Gente, já tem mais de 4 anos. Eu acredito também que teve uma pandemia logo ali em março também. Então, nossos olhos ficaram voltados para a questão de pandemia. Muita gente também ficou afastada das suas atividades. E, de repente, pode ser que seja isso. De repente, as pessoas não se atentaram devido a essa questão da pandemia ali. O assunto acabou morrendo ali e ninguém falou mais e acabou ficando com essa desinformação, né? Mas a gente está aqui hoje aí para poder esclarecer e falar um pouco mais sobre isso. Algo que eu queria ter feito e dei mole antes de vir para esse achismo é o seguinte. Será que nesse período que a medida provisória ficou em vigor, esses acidentes diminuíram? Cara, realmente era um bom dado pra gente poder levantar, né? Assim, sendo bem honesto, eu acho, minha opinião, talvez vai ter muita gente aqui que não vai concordar, mas a minha opinião é que deveria ter se tornado lei e ter acabado o acidente de trajeto equiparado ao acidente de trabalho. Eu não acho que o acidente de trajeto deve ser equiparado a acidente de trabalho. Por quê? Porque é uma situação que a empresa não tem como controlar, pô. Como que a empresa vai controlar o que acontece depois que o trabalhador saiu da empresa, depois que ele saiu do trabalho? Algumas situações sim, em que a empresa fornece o transporte, por exemplo, né? Tem um ônibus, por exemplo, para poder levar o trabalhador, nesses casos sim. Agora, em caso que o trabalhador vai de carro, vai de moto, vai de transporte público, particularmente não acho que deveria ser equiparado a acidente de trabalho, não. Mas você acha que todas as situações deveriam não ser equiparadas ou subdividir? Por exemplo, vamos dar algumas situações hipotéticas aqui que ocorrem no dia a dia. Aqui no Rio, se eu não me engano, há uns 3 anos atrás, teve um caso de um trem que colidiu. Até um bombeiro morreu num resgate. Nesse caso, que é um transporte público, o trabalhador está indo se deslocar, sofre um acidente. Tu já pensa que é um caso que talvez deveria se manter a proteção ou não? Então, existe a responsabilidade civil. Quem é que tem que responder? A empresa? Eu não penso que é o empregador. Eu penso que é a Supervia. Quem tem que se responsabilizar é a Supervia, por exemplo, ou então o Estado, em algumas situações. Nesse caso, eu não vejo que é a empresa que tem que se responsabilizar. A empresa está pagando ali o transporte ali. Gente, eu não estou defendendo a empresa, não. Só é raciocínio lógico, né? A empresa está pagando a passagem do trabalhador
O trabalhador pegou um ônibus, aconteceu um acidente no ônibus, um ônibus colidiu, como acontece várias vezes, o motorista às vezes passa mal, tem um infarto, mal súbito, às vezes em perícia mesmo, bate, colide, morre um trabalhador. Essa responsabilidade civil, no meu ponto de vista, é da empresa de ônibus, é ela que tem que se responsabilizar. Você tá me entendendo? O meu ponto de vista é esse. Agora, é algo que não tem como a empresa controlar. Como que a empresa vai controlar? Por exemplo, isso acontece, a gente vê direto, o motorista tem um mal súbito, tem um infarto. Aí vamos supor que esse cara ali tinha diabetes, aquele cara tinha pressão alta. O que a minha empresa, vai conseguir controlar na empresa de ônibus? Ela vai conseguir fazer um programa de qualidade de vida para aqueles motoristas ali? A empresa consegue garantir que a empresa de ônibus está realizando os exames periódicos daqueles motoristas ali? Não. Então quem tem que se responsabilizar? A empresa de ônibus. Você tá me entendendo? Meu ponto de vista é esse. Eu entendo que a empresa não tem. Agora, são outras situações. A empresa passa a disponibilizar um ônibus para poder levar o trabalhador. Existem várias empresas aqui na localidade onde nós estamos mesmo. A gente conhece várias empresas que disponibilizam um ônibus para poder levar e trazer os trabalhadores. Aí aquele ônibus ali, a gente conhece. Conhece, claro. É a empresa que chove mais dentro. Aqui na região que nós trabalhamos aqui, gente, da Baixada Fluminense, pô. Quando chove, o trabalhador, coitado, pega mais água dentro do ônibus do que fora, pô. O trabalhador tem que abrir a sombria dentro do... Essa lei é muito desatualizada, de 91. Mudou muito. E quem faz essa legislação não tem o interesse de trazer para a realidade de hoje. Eu penso assim, eu acredito que deveria manter essa estabilidade, mas você tem que direcionar quem causou esse acidente corretamente. Então vou te dar um exemplo aqui, igual você falou. Essas empresas que têm transporte ruim, todo horrível, né? A empresa, se ela fornece ônibus, ela assume a responsabilidade como transportador. Então acontece um acidente, você vai direcionar a empresa. Agora, nesse caso que eu citei da Supervia, teve esse acidente. A CAT sendo aberta, você deveria direcionar os custos de previdência e tudo mais, o FAP, a Supervia. Vamos supor, aconteceu com a Flores. Estou dando exemplo aqui, tá? Não quero que aconteça nada com a Flores, não. Que é uma empresa de ônibus que veio à minha cabeça. Você direcionava a CAT e esses custos a Flores. O FAP, eles retiraram, tiveram bom senso, 2017 para 2018, eles retiraram a questão do FAP. Não contabiliza mais. Isso aí já é um indicador... Que não é da empresa. Porque a responsabilidade não é da empresa. Então, porque se você pegar, eu não vou lembrar agora qual é o número, mas existe uma NBR de investigação de acidentes. Se você olhar lá nessa NBR, vai dizer que não é para contabilizar, por exemplo, acidente de trajeto. Porque o que eu concordo com você é o seguinte, por exemplo, acidente de trajeto não ser equiparado a acidente de trabalho inicialmente. Acidente de trajeto. Ponto. Se verificar que há dolo por parte da empresa, nesse caso sim, se equipararia a acidente de trabalho. Perfeito. Aí eu concordo. Agora, o cara saiu, aí tem um buraco ali que é da prefeitura, culpa da prefeitura. O cara foi, tropeçou, machucou. O que a empresa tem culpa nisso? Novamente, não estou defendendo a empresa aqui. Daqui a pouco tem sindicato aí pegando meu pé falando que eu estou defendendo a empresa. Não é esse, mas é questão de raciocínio lógico. Não, o próprio sindicato deveria atuar. Deveria atuar também. Nesse caso que eu tô falando, igual, esse caso que você acabou de citar. Tem um buraco no meio da via. A culpa é de quem? A culpa é do município. Exatamente. Dependendo se for uma via estadual, a culpa é do Estado. Quem vai verificar? O profissional de segurança da empresa vai se deslocar pro ambiente de trabalho? Bota o pessoal do sindicato, pô. Exatamente. Vai lá, sindicato, vai lá investigar. E vou te dizer mais ainda. Vou dizer mais. Com praticamente 15 anos aí de como profissional na área de segurança do trabalho. 95% dos acidentes de trajeto... Mas pô. É 7-1. É 7-1. É 7-1. Isso aí, infelizmente. Quem é da área sabe o que eu tô falando. A galera pega o acidente de trajeto como um meio, uma brecha... Pra poder ter estabilidade. Pra poder ter estabilidade. E 5% do que sobra, se você fizer uma análise de acidente, é 7 também. É 7 também. Infelizmente, gente. É quase 100%. 99,9%. Eu já vi vários casos assim. Vou explanar aqui para vocês. Já vi colaborador que marcou com a amiguinha de trabalho. No trajeto pro trabalho, tinha um local de desmatelada. Foi lá fazer a situação lá deles, íntima. A data fora. E aí, meu amigo, deu probleminha na volta. O que alegou? Acidente de trajeto. Acidente de trajeto por quê? Mas emitiu a CAT. Ué. Na hora de emitir, ele meteu... Cara, eu fico impressionado aqui. Ainda consegue estabilidade, cara. Como que pode, cara? É absurdo, cara.
falando sério. O rapaz jogou bola no domingo, todo mundo sabia. Todo mundo sabia que ele disputava campeonato dia de domingo, sábado e domingo. Chegou no outro dia, tava no ponto de ônibus. Pô. É sempre assim, eu tava no ponto de ônibus, aí eu tropecei, bati com o joelho no chão. O moleque chegou com uma bola de futebol no joelho, cara. Conheço vários, vários. Tem um lá que é amigo até do... Vou depois falar aqui, um off aqui, ó. Que ele uma vez, quando ele trabalhava nessas empresas de atendimento como se fosse de internet, trabalhava no centro do Rio. Telecom, essas empresas assim. Cara, sem brincadeira, o cara pegava como se fosse um martelo, madeira, tava só no tornozelo inchar. Juro pra você, pô. Ficava aquela bola no tornozelo dele. Lucas, não duvida não, Lucas. Já vi isso, duvido. E alegou que foi naquele vão da estação. Chegou na estação. Quando ele foi pisar, ele começou a gritar, pô. Aí tirou foto, já tava tudo planejado. Pediu pro amigo tirar foto, os agentes da Supervia atendendo ele, alegou acidente de trajeto. E aí? O que a empresa vai fazer? Um achismo que eu ouço direto, você já deve ter ouvido também, sobre acidente de trajeto. O acidente de trajeto é enquanto tiver 2 horas antes e depois é acidente de trajeto. Isso não tá escrito na lei. De onde tiraram isso? Não sei, as pessoas falam isso. Porque pressupõe que a pessoa demora aí 2 horas para poder chegar em casa, mais ou menos, né? Dependendo de onde a pessoa trabalha. E não, pô. A lei fala, a lei 8.213, trajeto de casa para o trabalho para casa. É isso. Aí, obviamente, poxa, tu mora a 5 minutos do trabalho, é 5 minutos. Eu, particularmente, moro 2 horas e pouca da minha casa para o trabalho e vice-versa. Então, beleza, vai se enquadrar dentro desse tempo ali. Então, já aconteceu comigo um caso que eu vi que não era, tipo assim, não foi nem o trabalhador, foi a mãe do trabalhador. Eu vi que era falta de conhecimento. O filho saiu do trabalho, só que ele fazia um curso num outro lugar e morava numa outra região, completamente diferente. Então ele saiu do trabalho de moto, foi para o curso. Na saída do curso, aconteceu algum acidente envolvendo a moto dele, ele caiu, não lembro agora detalhes. Caiu, infelizmente, ficou, salvo engano, até pouco tempo eu perguntei, isso aí já tem 5 anos, ele nem tinha voltado a trabalhar. Meu Deus. Se quebrou todo, machucou dente, etc, perdeu o dente. Eu fui no hospital visitar. Eu vi ali que não era que estava querendo dar o golpe, vamos dizer assim, mas era falta de conhecimento. A mãe falou exatamente essa frase. Mas não é 2 horas depois do trabalho e tal, porque na verdade o rapaz acho que foi buscar um diploma, alguma coisa. Ele não foi nem fazer o curso, ele foi lá, resolveu alguma coisa no curso e foi embora. Então, teoricamente, estava dentro das 2 horas. Só que ele estava em outro trajeto. Quando a gente foi pedir as informações, ele estava num outro bairro que tinha nada a ver com o local que ele morava. Deixa eu fazer uma pergunta como leigo, tá, galera? Não trabalho em empresa, não. Até que ponto a empresa é amparada para investigar esses casos aí, ou ela faz meio que uma vista grossa porque ela vai ter muito trabalho? Um exemplo, como o Sérgio falou aqui, o cara, se machuca aí e alega que é a Supervia que machucou ele. A empresa ela tem autonomia para ir na Supervia pedir câmera, essas coisas. Se ela quiser investigar, mas ou ela faz uma vista grossa porque vai dar trabalho demais. Hoje, a verdade é que os profissionais de segurança, eles podem sim correr atrás, investigar. Só que não tira também, dados, infelizmente, a lei não tira a responsabilidade da empresa. Responsabilidade, exatamente. Então a empresa, ela acaba, como ela sabe que no final a responsabilidade vai ser dela, ela não faz esforço para investigar. Eu vou te dar um exemplo. O rapaz tá passando na empresa, ele tá sem um capacete, cai alguma coisa na cabeça dele, foi acidente. Sim. O fato dele estar sem capacete vai deixar de ser acidente? Entendeu? Você pode até, na justiça futuramente, esse cara entrar contra... Porque o que acontece? Existe a questão da responsabilidade civil. Então, se verificou que não teve responsabilidade da empresa, são 3 elementos para a responsabilidade civil. Uma, houve dano? Houve. O cara caiu, por exemplo, ele se machucou lá, que foi a Supervia lá. Se machucou, houve dano. Teve nexo causal para ser acidente do trabalho? Sim, porque é um acidente de trajeto se equipara a acidente do trabalho. O terceiro elemento da responsabilidade civil é: houve culpabilidade por parte do empregador ou por parte de alguém, né, que gerou aquele dono, que seria a empresa? Não houve. Por quê? Foi um choque entre 2 trens, foi um buraco da prefeitura, ou seja, não vai configurar a responsabilidade civil. Então, nesse caso, se o trabalhador processar a empresa para poder receber uma indenização, a empresa não vai
Aí entra o técnico de segurança. Essa pergunta foi pertinente. O que cabe ao técnico de segurança, o que cabe ao engenheiro de segurança do trabalho? Uma boa investigação do acidente. Então, aconteceu o acidente, ele tem que levantar essas informações. E a culpabilidade que ele está falando, basicamente, nunca vai recair sobre a empresa se ela não fornecer o transporte. Isso é um ponto que os empregadores até não observam. Mas a única forma hoje dela ter esse nexo de culpabilidade, digamos assim, que ele apontou, é ela fornecer o transporte. Se ela não fornecer, basicamente, nunca vai ter essa relação. Vai ter trabalhar reclamando aí, vai falar que se o empregador Não, ver mas esse é vídeo verdade. nosso aqui, ele vai parar de dar o... Não, mas você... Vai cancelar. Vamos ser sincero, pelo lado da empresa. Sim. Se a empresa fala assim, olha, a partir de agora eu não vou mais fornecer o transporte. Vou só dar a passagem, Só vou dar a passagem. Você apontou esses 3 elementos. O último elemento nunca vai se enquadrar. Porque ela não assume um ônus de transportador. Exatamente. O ônus de transportador vai ser quem? As empresas. Vai ser a malha ferroviária. Não sei como o trabalhador vai vir. Pode ser o próprio meio de deslocamento do trabalhador, mas nunca será da empresa. Exatamente. Então, cara, é até complicado falar sobre isso, mas se a empresa tiver esse olhar, nossa, eu tenho um número muito grande aqui de acidente de trajeto, vou reduzir. Vou tirar o meu transporte, ela praticamente reduz. Agora, outro achismo dentro desse achismo, né? Um subachismo dentro desse achismo que é acidente de trajeto. É o seguinte, a empresa fornece o ônibus. Isso já aconteceu, tá? Já vivi isso aí. Aí o trabalhador vai de moto. Aí o trabalhador se acidenta nesse percurso para a empresa. E aí, se enquadra ou não se enquadra? Se enquadra, porque na própria lei vai dizer que independente do transporte do trabalhador. Aí só há diferença na questão da responsabilidade civil. Mas no que se trata de acidente de trajeto, continua sendo acidente de trajeto. Aí o que o trabalhador faz? Com medo? Ele não avisa, ele não comunica. Sim. Eu já vivi isso já, pô. Já vi isso já. Numa empresa que eu tava puxando consultoria. O trabalhador tinha a questão do ônibus, foi de moto, se quebrou todo. Aí com medo de assumir um ônibus, porque ele foi de moto trabalhar e tinha um ônibus, irmão, não avisou não. Não avisou, não comunicou. Chegou todo quebrado da empresa. Depois foram falar, ó, tá vendo aquele colaborador ali? Caiu de moto vindo trabalhar. Só que não quis falar com medo. Porque muita gente fala isso. Ah, mas a empresa fornece o transporte. Aí é onde a empresa consegue retirar a responsabilidade dela. Olha, eu não tenho responsabilidade, porque eu forneci aqui o transporte aqui e ele foi de moto. Porém, o acidente continua existindo, só tira a responsabilidade. Amanhã depois ele não pode entrar com um processo na justiça solicitando uma indenização, porque a empresa não tem responsabilidade nenhuma. Nesse caso, por exemplo, entendeu? Acontece muito, pô. Vou te falar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, nunca vi empresa fazer isso, hein? Parabéns para essa empresa. Na Dutra, lá em Queimados. Então, assim, você era obrigado, ou você chegava e descia em frente à empresa, e na volta você era obrigado a atravessar a Dutra. Ou ao contrário, quem vinha, por exemplo, de Paracambi para a empresa, que tinha muita gente que ia de Paracambi, Japeri, descia, atravessava na ida e na volta pegava um ônibus em frente. Então, o que a empresa começou a fazer? Pagava uma passagem a mais para o trabalhador. Por exemplo, quem estava vindo de Japeri e Paracambi, descia um ponto à frente, atravessava a passarela, pegava outro ônibus e descia em frente à empresa. Era isso. E vice-versa. Eu te pergunto, quantos trabalhadores que faziam isso? Vou te falar o que acontecia. O trabalhador pegava o dinheiro. Exatamente. Soltava antes e ia andando. Exatamente. Não era isso? Exatamente. Conheço, cara. Atravessava tudo. Eu conheço, cara. Deixa eu contar uma história bem rapidinho, que Pode eu falar, vivi essa parada aí. O Lucas é o nosso produtor aqui do ATC. Eu trabalhando na empresa, aí eu fui já aprendi, né? Quando eu iniciei nessa empresa, não vou falar o nome não. Aí eles me davam uma passagem, exemplo, daqui pra mim pro curso. Eles me davam uma passagem pro curso. Só que o trajeto pra mim, da minha casa pra empresa e da minha casa pro curso, era praticamente o mesmo trajeto que o ônibus da empresa fazia. Só que eles me davam o dinheiro pra mim de ônibus de linha. Irmão, você acha que eu fazia, pô? Eu pegava o dinheiro, pô, que era quase, pô, na época era quase R$700 por mês, pô. Era dinheiro pra caramba. Eu botava o dinheiro no bolso, ia mais cedo no ônibus da empresa, entrava dentro da empresa, saía e pegava o ônibus no ponto, só pegava um ônibus no ponto em frente à empresa pra ir pro curso, mano. Mas fazia isso, cara, não tem como. Aí, vamos supor, nessa situação, se tivesse acontecido um acidente com o ônibus da empresa, nesse dia que você estava dando esse golpe aí, se a empresa fosse levantar, se o Sérgio lá fosse fazer essa investigação, ia verificar isso. Pô, a empresa já tirava a responsabilidade nesse caso ali. Ia deixar de ser acidente? Não. Porém,
a empresa não teria responsabilidade nesse caso. Nesse caso, não teria responsabilidade. Pessoal, a gente não tá aqui com o objetivo de, estão defendendo a empresa, nada disso não. Mas é só o que acontece no dia a dia aí, que a gente vê. Não é. Eu sou a favor de manter o acidente, mas como eu te falei, direcionar de maneira correta. Então, galera, você tá assistindo no TikTok, no YouTube, onde for esse vídeo, deixa nos comentários aí um relato que você já vivenciou sobre esse trajeto e a sua opinião pode ser contrária ou a favor, que nós vamos reagir, tá? E o react do primeiro achismo também, vamos fazer em breve, que foi sobre a área de tecnologia em segurança do trabalho, que vai estar no nosso canal. Esse é o Antecipa. Siga a nossa rede, quero agradecer. Mais de 1000 seguidores ali no TikTok, no Instagram também. Falta um pouquinho para chegar a 1000 aqui no YouTube e no LinkedIn, valeu? Então conto com vocês, siga o nosso trabalho e vamos em frente. Até mais. Valeu, tamo junto, abraço.